bem-vindos a essa reflexão de hoje sobre um tema trazido por Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida. O título do texto, Zelo do Bem, é o texto 173 do livro Caminho, Verdade e Vida. E vamos então iniciar esse nosso encontro com uma prece e vamos então nos recolher intimamente para que possamos depois ter as melhores condições de aprendermos um pouquinho mais, eu com vocês, e vamos pensar a respeito dessa mensagem de Emmanuel que traz para nós. Pai amado, muitas bênçãos pedimos para as nossas vidas. Mas antes de pedir qualquer coisa, vamos agradecer. Agradecer por tantas bênçãos que temos recebido em nossas vidas, pela luz que sempre nos ilumina, a luz do amor, a luz do aprendizado, dos ensinamentos, que vão iluminando os nossos caminhos, que mais uma vez temos condições de refletir sobre esses textos que Emmanuel nos traz sempre, que saibamos compreender e refletir da melhor forma possível os ensinamentos que ele nos oferece. Que a luz esteja sempre em nossos caminhos e que a luz ilumine também a nossa mente e que saibamos entender da melhor forma possível o conhecimento que Emmanuel nos oferece. Paz e luz em nossos corações. Bem, então vamos começar o estudo do texto do Zelo do Bem e vamos começar fazendo uma leitura rápida desse texto de Emmanuel e depois então a gente traz as reflexões. A citação de Emmanuel é de 1ª Carta de Pedro 3, versículo 13. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? E assim nos traz Emmanuel. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda se não nos radicou na alma convenientemente. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos seus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real pode ser amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos julgos purificadores da fonte evolutiva. Urge, pois, afeiçoarmos-nos à lei divina, refletir os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muita vez a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência nem dos desvios do sentimentalismo. Para essas almas que encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar, os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas.
relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. Vamos então trazer um olhar nosso, para ver se a gente dá uma reforçada assim, nesse texto de Emmanuel, e espero que eu consiga trazer algo novo, ou que nos possibilite uma visão mais detalhada, ou mais acessível ao nosso conhecimento, mais fácil de compreender, assim espero. Este texto de Emmanuel tem como conteúdo mais importante o alertar-nos para dois aspectos muito expressivos: temer e confiar. Quanto ao temer, muitas vezes demonstramos nossas limitações de várias formas, entre outras, recuar diante de projetos sonhados, temer enfrentarmos oportunidades que nos surgem, insegurança no conviver com companheiros que demonstram ainda não terem alcançado, no nosso entender, uma condição moral esperada. O mal existe à nossa volta, independente de como tem sido nossa forma de viver. A forma como enfrentamos as situações que a vida nos apresenta depende de nós, de como nos comportamos diante das vicissitudes ou das dificuldades. Os sentimentos que trazemos em nós, emoções decorrentes de vivências positivas ou não, experiências que resultam em maneiras como enfrentamos situações. Alerta-nos Emmanuel para um aspecto muito importante diante de situações que se nos apresentam no viver e conviver. Nossa limitação, ou mesmo incapacidade, termo utilizado por Emmanuel, de ter um olhar amplo diante de situações que se nos apresentam. Saber fazer uma análise circunstanciada, criteriosa, diante do que venhamos a enfrentar. Depende não só do olhar para essa ou aquela ocorrência, onde ou por quem. Depende também de ambientação do ocorrido à nossa volta, de como estamos emocional e moralmente no viver e conviver. Emmanuel apresenta-nos uma afirmativa muito interessante para levar-nos a refletir. Se existe sólido propósito do bem nos seus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? Precisamos ter mais firmeza em nossos propósitos diante do viver, principalmente no conviver, vivenciar relacionamentos de forma a nos comportarmos de forma confiante, sentindo o poder de Deus dentro de nós. Não nos deixarmos derrotar pela insegurança, pela dúvida, quanto ao que Deus nos proporciona a todo momento. Citando o primeiro parágrafo de Emmanuel no texto sobre análise, temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda se não nos radicou na alma convenientemente. A confiança no exercício da vida depende do que acolhemos em nossa alma, da confiança em Deus, no amor que Ele demonstra sempre, mas ainda não aprendemos a valorizar. Esse texto, esse estudo em relação com esse estudo trazido aqui com Emmanuel é muito interessante e que requer de nós reflexões profundas. Repetindo mais uma vez um dos parágrafos aqui de Emmanuel, vale a pena. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência nem nos desvios do sentimentalismo. Para essas almas que encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar, os insucessos, as provas, as enfermidades e obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas, relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida melhor. Quando nós efetivamente abraçamos os ensinamentos do Pai,
Quando nós conseguimos compreender, internalizar esses ensinamentos, fazendo com que essas informações, essas explicações, essas promessas fiquem muito claras para nós ficamos mais tranquilos para o viver e o conviver. Muitas vezes é difícil essa convivência com colegas, com amigos mesmo, que não entendem, não acolhem da mesma forma que nós os ensinamentos do Mestre. Temos visões diferentes, percepções diversas daquelas que provavelmente o nosso Pai espera de nós. Espera não no sentido de uma expectativa de imediato, porque Ele nos conhece, Ele sabe bem como nós somos, e Ele só nos aguarda com amor e carinho, muita esperança, com certeza. Esperança de que venhamos um dia estarmos mais conscientes e percebemos melhor os nossos caminhos e fazer esses caminhos iluminados, com muita esperança, com fé e com realizações maravilhosas nesse nosso momento de vida terrena. Que saibamos compreender, que saibamos rever como é que nós estamos, como é que nós acolhemos os ensinamentos, como nós estamos tentando a efetiva prática, como nós estamos praticando efetivamente os ensinamentos do Mestre em nossas vidas. Que tenhamos sempre essas perguntas dentro de nós, busquemos as respostas, mas principalmente procuremos a prática do bem, do amor, desses ensinamentos. Saibamos lidar com as diferenças no nosso dia a dia, convivência com pessoas que não nos entendem ainda, ou não entendem até os ensinamentos do próprio Mestre. Que saibamos compreender, sermos bondosos, acolhedores. Se nós já conseguimos aprender algo, vamos orar por aqueles que ainda não conseguiram aprender e saibamos conviver com eles com amor e paz, tranquilidade e respeitando sempre a fragilidade do nosso companheiro de viagem. E vamos estar bem com nós mesmos, com esses companheiros, nossos irmãos e com a vida em si. Muita paz para todos nós, muita luz. E vamos então encerrar com a nossa prece, como é de costume, fazendo que a gente nós nos recolhamos em reflexão, tendo a certeza do amor de Deus por nós e dos ensinamentos que o amado Mestre nos trouxe, e que possamos seguir em frente nesse caminhar de enriquecimento moral e intelectual. Paz e luz. Pai amado, mais uma vez estivemos aqui tentando refletir um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre, no caso aqui, a luz do entendimento de amor, que possamos sempre ter lucidez e vontade de aprender cada vez mais, de aprendermos a refletir mais sobre os ensinamentos, acolher da melhor forma possível os ensinamentos em nossas vidas, acolher não só para dentro de nós, mas acolher com o desejo e a firmeza de propósito
de praticar esses ensinamentos em nossas vidas. A luz, a paz estejam presentes, iluminando os nossos caminhos e trazendo tranquilidade na convivência, buscando compreensão, respeito e paz no convívio com nossos companheiros de jornada. Mais uma vez, gratidão, luz e paz. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia, boa noite a todos. E que seja uma vida tranquila, cada vez mais consciente da necessidade de compreendermos melhor os ensinamentos do Mestre e praticar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus.